Estamos de volta com o Bom Dia Difusora, conforme nós havíamos anunciado. Eu estou recebendo hoje aqui o neto de Vera Cruz Marques. Gente, o neto de Vera Cruz Marques, o Dr. Herbert, que é geriatra. E nós nos encontramos através do Uziel Azobel, que deve estar nos ouvindo agora, exatamente na Blitz da Difusora, lá na feirinha, lembra? Naquele domingo. E aí comecei muito rapidamente com o Herbert e desejei muito que ele estivesse aqui no programa, porque eu sei que muitas pessoas, inclusive nesse momento, talvez tenham seus parentes com Alzheimer. Ou nem sabem que vão ter isso na vida, mas a vida a gente não sabe, né, gente? A gente sabe, tudo é possível. Então, se preparar para isso. Meu caro doutor Herbert, primeiro é uma honra ter aqui o neto de Vera Cruz Marques, uma figura queridíssima dessa cidade, todo mundo se lembra, ele virou até samba enredo de escola de samba. Bom dia, Herbert. Bom dia, Robson Júnior, bom dia a toda a audiência da Difusora. Eu que agradeço o convite, tá? Em nome da Abraz Maranhão, agradeço a oportunidade, antes de mais nada, dessa saudosa lembrança do meu avô, que é meu padrinho. Meu padrinho. Isso. E também agradeço a oportunidade de poder discutir um tema tão importante, tão relevante, como você mesmo falou aqui durante os intervalos, um tema de relevância, né, para a saúde pública, para a tua audiência tão qualificada, tão generosa. Muito obrigado pelo convite em nome da Abraz novamente. Então, primeiro vamos saber o que é a Abraz, há quantos anos ela funciona e como é que surgiu a ideia da Abraz, onde é que as pessoas podem, que a essa altura já começam a ficar assim, quer dizer que existe, eu posso ligar, eu posso fazer contato, enfim. O que é a Abraz? Perfeito. A Abraz é uma associação sem fins lucrativos, nós somos todos voluntariados, é uma associação nacional que inclusive esse ano faz 30 anos de existência no Brasil, e a nossa Abraz regional, ela tem em torno de 15 a 16 anos. Então é uma associação, Robson, que vai justamente dar o suporte técnico, vai prover informações, vai prover orientações aos cuidadores, aos familiares em geral, esses cuidadores são familiares, aos pacientes portadores de demência em geral. Só que na realidade o grande carro-chefe, né, dessa demanda são os pacientes portadores, são os cuidadores, né, dos portadores da doença de Alzheimer. Então nós temos justamente essa associação, isso é uma associação inclusive vinculada a uma rede internacional, né, toda ela de voluntariado, no intuito da gente dar esse suporte. Nós temos as reuniões regulares, nós temos os grupos de suporte, grupos de memória. Então, tudo isso sem fins lucrativos, isso é de graça, para que a gente possa informar a população e os cuidadores, os portadores da doença de Alzheimer. Dr. Herbert é geriatra, que nos honra. Eu falo sempre para amigos dessa área de medicina, eu gostaria de ter toda semana pelo menos um médico aqui. E é a primeira vez que tem um geriatra aqui em estúdio. Então, você falou que tem demências que são normais. Eu estou falando como quem já está com 62, está indo para 63, e eu já sinto algumas falhas de memória, algumas coisas começam a acontecer. Que demências são essas que possam, digamos assim, ser um sinal? Porque nem sempre corresponde àquela doença específica. Mas que demências são essas e como é que a gente pode, digamos, no primeiro momento, olha, isso pode ser Alzheimer? Excelente, Robson. Na realidade, nós estamos no meio do mês do Setembro Roxo, né, cujo objetivo é justamente essa informação, essa conscientização. O objetivo é justamente provocar, né, as autoridades públicas, os profissionais de saúde e a própria população em geral, por isso que a gente aproveita esse teu programa de tão grande audiência para alertar. E a campanha desse ano da Abraz é Conheça a Demência, Conheça a Doença de Alzheimer. Poxa. Cujo foco é justamente orientar quais são os sinais de alerta. O que eu posso considerar como um esquecimento do processo natural do envelhecimento e o que eu posso, né, ficar atento, ficar alerta, isso observando os nossos parentes ou até a gente mesmo, do que seria o início de um quadro de uma doença como a doença de Alzheimer, por exemplo, que é a principal demência, né? Mais de 70% das causas são por conta da doença de Alzheimer. Então, o nosso papel é justamente chamar a atenção a isso. Poxa,
o que é considerado normal do processo de envelhecimento e o que a gente pode ter, o que a gente chama de uma maior atenção, ficar mais alerta sobre esse tipo de esquecimento, Robson. Então, por onde? Quem está nos ouvindo agora, tem muita gente apurando o ouvido para compreender. Que seriam sinais, assim? Que sinais seriam esses, doutor Herbert? Caracteristicamente, o Alzheimer vai se manifestar com queixas de memória, né? É o sintoma cardinal, é o sintoma mais importante. Porém, o esquecimento, no processo de envelhimento, nós temos uma certa lentificação da memória que pode que é natural. Que é natural. Que seja natural. Perfeito. Que pode se expressar, que pode parecer, né, como uma queixa de memória. Por exemplo, é o paciente que chega no teu consultório dizendo assim: doutor, eu ando esquecido. E quando você vai perguntar, é o paciente que diz: ah, doutor, eu fui até o quarto, chegando lá, eu não lembrava o que eu ia fazer. Mas logo ao retornar ao cômodo anterior, eu lembrei: ah, já sei, fui pegar uma tesoura, fui pegar ali uma faca para consertar. Esse tipo de esquecimento é um esquecimento que se traduz de maneira benigna, né? Traduz como uma lentificação só da memória. Sim. Porque quando eu retorno ao ambiente anterior, eu lembro o que eu ia fazer. Então, em geral, esse esquecimento não demanda, é atribuído ao processo mesmo natural de envelhecimento. Pois é. Quando você tem um esquecimento em que o paciente se perde em locais de costume, por exemplo, já mora 10 anos em determinado bairro, mas um dia chegando lá o paciente não sabia que morava ali, né? Ou então um esquecimento que se traduz justamente por não ter uma curva de aprendizado. Quando você pergunta para o paciente: o que você almoçou hoje? Hoje eu almocei tal coisa. Em determinado momento o paciente torna a perguntar o que almoçou. Isso se torna de uma maneira repetitiva, né, e constante, pode ser um sinal de alerta para a população. Então, o grande recado que eu acho que é importante é a gente saber diferenciar, a gente saber que uma vez que nós tivermos esse tipo de demanda, esse tipo de alteração, principalmente da memória, procure um profissional, ou até mesmo nos procure lá na Abras, porque por mais que a gente não possa imediatamente fechar um diagnóstico, mas a gente consegue orientá-los quais seriam os próximos passos a ser seguidos, no intuito da gente descartar um diagnóstico ou então confirmar e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Onde é que fica a Abras? Nós não temos ainda a sede própria, né? Mas as nossas reuniões, a nossa Menina dos Olhos, que é o grupo de apoio, onde nós nos reunimos mensalmente com os familiares, com os cuidadores, os portadores da doença de Alzheimer, tem sido lá no Asilo de Mendicidade. Todo segundo sábado, né, às 9 horas da manhã, é aberto a todo público, todos são bem-vindos, mas a princípio nós não temos ainda a sede fixa. Então, asilo ali na Paparaúbas, lá no São Francisco. Todo mundo sabe onde fica o Asilo de Mendicidade. Então, segundo sábado, quer dizer, quem está nos ouvindo agora, quer dizer que no segundo sábado vou me programar, eu vou, chega lá no portão, se identifica, entra. Perfeitamente, são todos bem-vindos, né? Nós, nas nossas mídias sociais, nós temos as divulgações dos temas a serem discutidos. São todos profissionais habilitados nos pacientes, com pacientes portadores da doença de Alzheimer. São temas os mais amplos possíveis, todos eles de relevância, né, para os cuidadores, desde quais são os direitos do paciente, entendeu? Quais são os benefícios, uma vez que esse paciente é portador da doença, o que ele tem como garantia, tá? E temas amplos como, por exemplo, socialização, relaxamento para o cuidador, todos eles focados essencialmente no cuidado, né? Coisas práticas, coisas que você vai ter uma aplicação imediata. Eu estou conversando com o Dr. Érico, o Dr. Herbert, que é exatamente, não sei que eu lembrei aqui do meu amigo Érico. O Herbert é exatamente geriatra, e nós estamos falando sobre Alzheimer, que seriam sinais. É sempre bom lembrar, a palavra Abras é Z no final, A-B-R-A-Z. Perfeito. Né? Abras. Para você encontrar agora, tem gente que vai logo na internet, está lá no Instagram, então já se localiza. O Abras é com Z, gente. Abras, A-B-R-A-Z. E agora é o seguinte, nesse momento,
há pacientes que já estão com Alzheimer. Existe uma forma, digamos, hoje se fala muito de dar, bem, a doença está ali, eu posso pelo menos melhorar a qualidade de vida. Existem dicas para isso, todo esse acompanhamento para esse tipo de paciente? Na realidade, nossa campanha, Robson, ela vai desde a orientação com relação ao diagnóstico, até mesmo esse suporte após o diagnóstico, né? Isso. Então, um dos objetivos é orientar para que a população possa receber o tratamento, né? Seja ele medicamentoso. Essas medicações são disponibilizadas pelo SUS, são medicações de alto custo, a gente precisa preencher um protocolo, mas justiça seja feita, a gente não tem tido dificuldade em fornecer essas medicações à população, né? Felizmente, isso. Desde o suporte, que a gente chama de parte de tratamento não medicamentoso. Quais são as orientações? Isso. O que a gente precisa passar para esse familiar? Fazê-lo entender quais são as fases da doença, em que fase que esse paciente se encontra da doença e qual o suporte que nós precisamos oferecer a esses familiares. Esse é o nosso objetivo principal da Abras, Robson. Propiciar, né, toda essa orientação desde o início até o tratamento, até mesmo orientações nos cuidados de fim de vida, sabe, Robson? Que também é uma parte importante, né, do acompanhamento desses pacientes. Então, a orientação, o objetivo é justamente fornecer essa rede, né, de suporte a todos os familiares, a todos os cuidadores. Olha, eu estou chegando aqui já nesse... na verdade, é um primeiro momento, que é a primeira vez que a gente traz alguém aqui, um geriatra, para falar de um tema que sabe, você viu os momentos. Primeiro, o acompanhamento, que eu acho fantástico da Abras, de orientar no sentido de que, olha, talvez não seja, isso aqui não é, esse diagnóstico, será que é Alzheimer? A gente, inclusive, até, às vezes, de brincadeira, uma brincadeira até de mau gosto, esse cara deve estar com Alzheimer, isso aqui, às vezes, mas não é. Então, primeiro, tentar saber confirmar o diagnóstico ou descartar o diagnóstico, porque é preciso só um profissional para identificar se é ou não, como o Dr. Herbert estava fazendo aqui, e saber que vocês podem ter essa ajuda, que eu acho muito legal. Vocês já há quase 16 anos já dessa associação. Eu quero primeiro agradecer a gentileza de vocês estar aqui. Essa foi uma primeira provocação para que as pessoas possam chegar até vocês. Desejei muito esse encontro aqui, Dr. Herbert. E vou repetir então, eu quero que você repita. Tem um telefone que você possa fazer, um WhatsApp, sei lá? Por exemplo, perfeito, Robson. Infelizmente, como a gente ainda não tem sede fixa, nosso contato tem sido mesmo por nossas mídias sociais. Isso. Tá? Então, nosso Instagram, posso passar o Instagram? Claro. É Abras, como o Robson disse com um Z no final, Regional Maranhão, tudo junto, né? Não tem ponto no meio, não. Não Abras, tem ponto. Regional, Maranhão, sem acento. Sem acento, isso. Lá você vai conseguir entrar em contato com toda a nossa diretoria, né? Na realidade somos todos voluntários, somos todos, é uma equipe multidisciplinar, tem um médico, tem um psicólogo, tem o neurologista, tem o fisioterapeuta, a fono, a TO, é uma equipe bastante qualificada e experiente no cuidado desses pacientes. E a partir dali você vai ter todo o nosso calendário, toda a nossa programação, todas as nossas atividades, inclusive conseguir orientações por meio da nossa assessoria de imprensa. Quando encontrei vocês estavam exatamente lá na feirinha, com um ponto avançado, digamos, da Abras, era isso? Perfeito. Por conta da pandemia, a nossa campanha, o que é já uma rotina, que é a caminhada da memória, infelizmente não pôde ser realizada. Mas ainda assim a Abras optou por ir atrás do público, né? Então nós estamos agora, nesse próximo domingo, encerrando nossas atividades, que é compatível com o Setembro Roxo, né? Que é o mês mundial de conscientização da doença de Alzheimer. Então nós estamos ainda com um posto avançado lá na feirinha de São Luís, das 9 até meio-dia, justamente para dar esse suporte, né? Pessoal. Nós temos os nossos materiais de divulgação, de orientação, e é um prazer recebê-los. Bem, então a gente quis, nesse primeiro contato com o Dr. Herbert, que gentilmente veio aqui muito cedo para conversar com a gente, para você que talvez já tenha esse paciente, ou então que esteja numa dúvida, será que é Alzheimer e tal, existe esse fato, eu vou disponibilizar essa conversa minha, eu estou gravando essa conversa aqui em vídeo e vou disponibilizar no meu
para os meus seguidores de Instagram e também de WhatsApp, tá? Vou colocar para que você possa lá, eu vou colocar inclusive escrever esses números que foram falados aqui, para que você possa ter esse contato. Herbert, foi um prazer receber aqui o neto de Veracruz. Eu conheci Veracruz interessante, através da escola de samba. Quando falaram, pô, por que uma escola de samba está homenageando essa figura? Me fala rapidinho aí, em um minuto, se você conseguir, desse seu avô. É um orgulho, sabe, Robson? Você me traz talvez uma das partes mais deliciosas da minha infância. Meu avô é um jornalista, né? Meu avô foi diretor da Rádio Timbira, meu avô chegou a ser deputado, e é uma figura folclórica aqui na nossa cidade. Meu avô foi um dos fundadores do Bloco Vira-Lata, meu avô era uma figura folclórica durante o carnaval, né? Brincava, um folião assim. Era um desses foliões mesmo de curtir, de adorar, e uma figura muito importante, né? Uma postura muito ética daquilo que tudo que ele se envolvia. E eu acabei conhecendo mais a parte da pessoa Veracruz, né? Depois, né, quando a gente amadurecendo, até por figuras como você, que a gente vai reforçando toda a importância dele, né? Humildemente, a importância dele aqui para nossa cultura, para nossa cidade. E quando você colocou esse tema, quando você, Veracruz Marques, isso foi um orgulho, isso foi uma massagem no meu coração. Eu lhe agradeço pessoalmente. Muitíssimo obrigado. Olha, nós estamos encerrando aqui no rádio, mas eu vou disponibilizar daqui a mais uns 10 minutos, vai estar disponibilizado no meu Facebook, você que pegou pela metade a história. Uma conversa boa com o geriatra da Abras, dessa associação de voluntários multidisciplinar que atende você. Então, pessoal de Alzheimer, que tem paciente, ou você que é paciente, você pode ter esse contrato com a gente e eu vou disponibilizar na rede. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Robson. Um bom dia a todos. A gente vai para o intervalo e volta já já com o Bom Dia Difusora.